Eu iria começar talvez pelos Atos dos Apóstolos 11, 1-18, porque é a continuação de uma leitura que nos saiu na última vez. A última vez saiu-nos os Atos dos Apóstolos 10, 9-16, em que vimos que São Pedro estava a descansar e de repente ele praticamente quase que adormeceu e teve uma visão que foi a famosa toalha com aqueles animais todos, que agora é referida. E nós até comentámos um bocadinho sobre isso, dizendo que às vezes aquilo que está estabelecido, e era o caso dos judeus, que tinham alguns tabus, e um dos tabus era não podem comer carne de porco e mais isto e mais aquilo, certas coisas, o Senhor disse, ei, isso não é importante. O que é importante é o resto, e eu venho não contra isso, mas alargar no fundo a visão. E depois eu até comentei que a partir daí alguém veio bater à porta à procura de São Pedro e levou para casa de uns que não eram judeus, porque o Espírito Santo tinha mandado. E ele chegou lá e acabou por rezar, ou seja, precisamente o que ele hoje explica. Só que ele acabou por contrariar a regra que havia entre os judeus, que não se podiam misturar com os outros, e a ideia que eles tinham, que o Senhor Messias havia de vir só para os judeus e não para os outros, quando o Senhor disse que vinha para salvar toda a humanidade e por isso mandou evangelizar até aos confins da terra. E então os outros membros da igreja chamaram Pedro e pediram-lhe contas. E é isso precisamente que está aqui na leitura de hoje, em que o título é muito bonito. Quem pode opor-se a Deus? Ou seja, quem somos nós, ou quem era Pedro, para não ser obediente ao Senhor? Se o Senhor mandou alguém chamar o Pedro para ir rezar por aquela gente, não era Pedro que se punha a fazer as suas regras, a dizer não, isso não se pode fazer porque não é permitido pela lei, etc, etc. Portanto, o Senhor quis agir assim e ele acabou por obedecer. E foi isso que ele teve que explicar aos seus companheiros, às outras pessoas da igreja, que lhe pediram contas, mas afinal o que é que tu andaste a fazer? Não devias ter feito isso, porque isso não é permitido pelas nossas regras. Portanto, os apóstolos e irmãos que viviam na Judeia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. E, portanto, eles não fizeram nada de especial. Eles pura e simplesmente abriram o coração e acolheram a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, discutiram. Tu entraste na casa dos incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, tudo contra as regras deles. E então, o Pedro, pura e simplesmente, explicou o que é que tinha visto, portanto, foi aquilo que nós vimos na última vez. E a voz disse-me pela segunda vez, diz aqui no 9, não chames impuro ao que Deus purificou. E repetiu-se por 3 vezes. E nesse momento 3 homens apresentaram-se na casa em que nos encontrávamos. Tinham ido enviados de Cesareia à minha procura e o Espírito disse-me que fosse com eles sem hesitar. Portanto, São Pedro viu aquele pedido e percebeu que o Espírito Santo o empurrava para obedecer, para ir obedecer àquele pedido. E ele foi obediente. E isto é uma lição grande para nós. E então ele foi com os outros irmãos que estavam ali e entramos na casa. Eram 6. Que eram 6, portanto ele tinha testemunhas. Não foi uma ilusão, não foi. Está claro que a visão foi ele que a teve, mas depois que foram à procura dele e que ele sentiu que o Espírito Santo dizia para ir,
e disse aos outros, vamos, e deve ter dito, vamos porque o Espírito Santo diz para nós irmos, para eu ir e vocês estão connosco. E portanto, e depois chegaram lá e aqueles pagãos disseram-nos, contou, que tinha visto um anjo apresentar-se e dizer, manda alguém a Jope para fazer com que Simão, chamado Pedro, venha até aqui. Vão trazer a salvação a ti e a toda a família. Então São Pedro acreditou no que aquele homem lhe dizia, portanto obedeceu ao Espírito Santo, acreditou no que aquele homem lhe dizia e depois explica isto tão lindo. Logo comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre todos nós no princípio. Uma infusão do Espírito Santo. Portanto, eles tiveram uma infusão do Espírito Santo. Então, continuou Pedro, lembrei-me do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu-lhes o mesmo dom que nos deu a nós, por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Portanto, Pedro completamente lúcido, completamente obediente à ação do Senhor, completamente na linha do Senhor. E os outros, ao ouvirem isto, os fiéis de origem judaica, era quem estavam aflitos, acalmaram-se, vá lá, e glorificaram a Deus, dizendo, também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva à vida. Ou seja, eles perceberam que esta boa nova, que esta salvação não era só para eles. Ou seja, conseguiram, com a narrativa de São Pedro, ver nas entrelinhas a ação do Senhor e que era esta a sua vontade. E, portanto, cumpriram a vontade do Senhor nesta situação. E isto é muito bonito, porque às vezes hoje em dia nós às vezes fazemos contas de cabeça e pensamos que o Senhor é só para nós, o Espírito Santo, é só para nós que estamos na igreja há 20 anos, que fizemos o crisma, que fizemos a primeira comunhão, que somos batizados, etc, etc. E depois temos surpresas, como aquelas que o João costuma contar, de ir ter com pessoas não batizadas lá em África, mas que ouviram a palavra do Senhor, acreditaram, ouviram a pregação, na véspera tinham visto um filme sobre a paixão do Senhor, e não é um filme que a gente diga, é tão romântico, que eles ficaram com o coração leve. É um filme duro, um filme onde ou se agarra a mensagem e se percebe a mensagem e se percebe afinal o que é que o Senhor vai fazer a este mundo e como é que expressou o seu amor, e foi o que eles fizeram. E depois no outro dia o João deu-lhe alguma catequese, anunciou-lhe a palavra do Senhor e perguntou se eles também queriam que rezasse, se eles também queriam o Espírito Santo. Eles disseram que sim, e o Espírito Santo atuou. Portanto, isto se fosse planeado na nossa cabeça, a gente dizia, mas eu não vou rezar por eles não são batizados. Não, nem saía de Portugal. Não. Ainda por cima fui sozinho para encontrar um sacerdote para ir comigo em Moçambique, que eu não conhecia. E portanto... Depois até vimos que até nos conhecíamos, mas só mais tarde. Portanto, são estas surpresas que o Espírito Santo nos faz e que é preciso nós irmos lendo nas entrelinhas o que é que o Senhor afinal quer fazer e como é que se há de fazer. Está claro que primeiro tiveram que ouvir a palavra do Senhor. Tiveram que, no seu coração, acreditar, tal e qual como diz aqui. Portanto... portanto foram batizados no Espírito Santo. Não batizados com a água, e com o batismo não é tradicional, o batismo oficial, mas no Espírito Santo foram batizados. E o Espírito Santo atuou. E o Senhor atuou. E, portanto, isto é para nos abrir horizontes. É para nos abrir a estas surpresas que o Senhor pode fazer e é Ele que quer fazer. São Pedro não pediu nada. Pelo contrário, até devia ter ido um bocadinho
apreensivo a pensar onde é que eu me vou meter. Mas foi Portanto, eu fazendo. costumo dizer que Deus não é matemática e, na verdade, não é, como vimos aqui. E, portanto, esta leitura eu comecei por aqui porque, no fundo, é a continuação do outro. E isto, transformando para o nosso tempo, isto mostra que dentro da própria Igreja é preciso evangelização, ou seja, é preciso abrir-se algumas cabeças, abrir algumas ideias, porque para se perceber estas coisas. E, portanto, mesmo dentro da Igreja, a evangelização é precisa. Tal e qual como ali nos judeus, eles precisaram de ter uma explicação para perceber a ação do Senhor. E isso depois encalha na frase que o Senhor acabou por dizer também à Clara: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. E não diz eu venho para que vocês que estão dentro da Igreja, ou vocês batizados ou crismados, tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer que esta vida e esta abundância seja geral. Portanto, o grande sonho do Senhor é que toda a terra, toda a humanidade ganhe esta vida e a tenha em abundância, toda a humanidade se salve. E por isso é que o Senhor dizia: ide a todo o mundo e anunciai a boa nova, evangelizai em todas as direções. E portanto, é esta a mensagem. E eu depois encalhava na leitura anterior, de Marcos 8. A ação de Jesus é o sinal. Ou seja, há alguns que começam a pedir sinais ao Senhor. Quer dizer, já tinham visto tanta coisa e mesmo assim ainda queriam qualquer coisa especial decorrida, que nas suas cabecinhas é que era o importante. Pensemos que também já vimos essas situações com as pessoas que nos rodeiam. Onde é que está? Marcos 8. Onde é que eu tenho isso? É aqui. E apareceram todos os fariseus e começaram a discutir com Jesus. E para o experimentarem, ou seja, lá estão os dentro da igreja, daquele tempo, não é? Começaram a pôr em dúvida quem era Jesus e, portanto, para ele dar um sinal do céu para provar aquilo que ele dizia, que dizia ser o Messias, não é? E para o experimentarem, Jesus suspirou profundamente e disse: porquê é que esta geração pede um sinal? Garanto-vos, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e foi-se embora. Virou-lhe costas. Disse que não fazia coisíssima nenhuma e virou-lhe costas. Ou seja, o sinal, e que eles estavam a pedir alguma coisa de extraordinário, o sinal eles não o viram, porque o sinal estava à vista de toda a gente. O sinal era o que o Senhor dizia e mais o que o Senhor fazia. O curar, o libertar, o ressuscitar os mortos, etc, etc, etc. E, portanto, o perdoar os pecados. Ou seja, é preciso estar disposto a perceber, é preciso haver uma disposição interior para perceber o que Jesus é que é o Messias. E a prova disso estava naquilo que ele dizia e naquilo que tocava aos corações abertos, não é? E também naquilo que ele fazia. E, portanto, o Senhor a não embarcar em ações espetaculares, em ações folclóricas que, no fundo, os outros lhe estavam a pedir, um bocadinho por rasteira, mas também para ver se ele se tentava a fazer essas coisas. E o Senhor mas isso disse acontece que não. hoje. E o Senhor disse que não. Disse que não. Quem quisesse as pessoas veem sinais ver, e não...
veja. Mas há uns que não querem ver. E há hoje gente que também, nas orações, nos retiros, etc., vêem os sinais de Deus, veem as coisas acontecerem e mesmo assim ainda se põem a fazer contas de cabeça, a perguntar: será que isto é de Deus? Será que não é? Será que, tal e qual como no tempo do Senhor, será que é por Belzebu que ele expulsou os demónios? Será que é por não sei quê? Será que isto é magia? Será que isto é do mal? Porque não têm o coração aberto. Porque tendo o coração aberto, ficamos sensíveis à verdade. Isto não quer dizer que seja um coração que embarque em tudo. Mas não, um coração... as duas coisas. Deus dá-nos... É um coração que tenha o discernimento suficiente, mas também a abertura à graça. A abertura à graça. E o Senhor vem dizer... depois também... continuando na onda da salvação, que no fundo foi anunciada ali a São Pedro e aos pagãos, etc. E é esta ação universal, essa mensagem universal que o Senhor faz. Se nós formos ver o Isaías 57, Deus está com os oprimidos e é um anúncio da salvação dos fiéis. É na mesma onda de o Senhor quer salvar os fiéis. O Senhor não quer que os fiéis, ou seja, aqueles que acreditam, porque Ele não pode obrigar ninguém, portanto nós aderimos à mensagem do Senhor acreditando, tendo fé, e então que o Senhor dará a salvação. Mas eu penso que até as outras duas leituras, eu acho que são um bocadinho recados para nós que vamos entrar um bocadinho nesta altura de férias e portanto o Senhor vem-nos dizer na primeira leitura: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto para resistir, mas a carne é débil. E portanto é como o Senhor a dizer: ei, tu agora não abrandes, não desligues a mudança e não vás em ponto morto por aí abaixo sem teres o controle e sem teres a ligação ao Senhor. Vigiai e orai para não caires em tentação. E nós sabemos que o mundo está cheio de tentações e que nós também somos tentados e que também muitas vezes embarcamos. E portanto, como costuma dizer o nosso sacerdote: ei, meninos, não se esqueçam que têm que ir à missa ao domingo na mesma, porque Jesus não está de férias, não se esqueçam de rezar, etc, etc. E esses recados tanto servem para os meninos da catequese, como também servem para nós. Portanto, para nós não cedermos às tentações que muitas vezes neste tempo de férias nos aparecem. E depois continua a dar-nos recados, com Romanos 16, que é cautela com os hereges. E aqui é tendo cuidado com os que provocam as divisões. Há gente que é especialista em arranjar tricas, em arranjar confusões, em procurar coisinhas às vezes pequeninas só para criticar, só para dividir, só para não aceitarmos às vezes a diferença dos outros. Porque não somos todos iguais, não rezamos todos da mesma maneira, não olhamos para o Senhor todos da mesma maneira, assim como o Senhor também olha para cada um de nós de maneira diferente. Nós somos todos diferentes uns dos outros, não é? E, portanto, tendo cuidado com os que provocam divisões, diz aqui o Senhor no Romanos 16. E obstáculos contra a doutrina que aprendeste, ou seja, coisas que acabam por deturpar a verdade do Senhor. Afastai-vos deles, porque não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio estômago, com palavras doces e aduladoras. Enganam o coração das pessoas simples.
E São Paulo continua a falar aos romanos: a vossa obediência é conhecida de todos, e para mim vós sois motivos de alegria, mas desejo que sejais sábios para o bem e sem compromissos com o mal. O Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Portanto, o Deus da paz, em oposição ao príncipe da guerra, que nós sabemos que é Satanás. E, portanto, é este recadinho que o Senhor nos dá também para nós nos mantermos firmes, nos mantermos fiéis à Santa Igreja, que é feita de pecadores também, portanto, nem tudo que... E basta olhar para cada um de nós, nenhum de nós é nenhum modelo. E somos essa igreja. E pertencemos a esta igreja. E, portanto, para termos a cabecinha bem firme e estarmos bem firmes naquilo que acreditamos e naquilo onde estamos. E depois eu acho muito curioso a palavra de Jeremias. Jeremias, o profeta, como vimos da última vez, os profetas, o Senhor mandou ao profeta, quer eles gostem, quer não gostem, tu tens de dizer aquilo que eu quero, tu tens que anunciar aquilo que eu quero. Eles são rebeldes, eles vão-te virar as costas, vão-te fazer 30 por uma linha, mas tu tens que anunciar. Eu, por acaso, nem sei se foi também Jeremias. Deixa lá ver. Não, era Ezequiel. Mas pronto. Agora aqui é Jeremias. Então aqui Jeremias está a dizer, olha, Senhor, tu só me mandas dizer palavras duras. Anunciar desgraças e tribulações, etc. Mas vê lá então se isso se cumpre, porque senão, porque eu digo isto, eles ficam contra mim. Se as coisas não acontecem, caem em cima de mim. E portanto, pede, olha, então se tu me mandaste dizer é porque é verdade, não é? Eu já não discuto isso, mas então que as coisas se realizem, que é para eles acreditarem que afinal aquilo que eu disse é verdade, ou aquilo que tu mandaste dizer é verdade. E é engraçado este diálogo do profeta com o Senhor, este tocar-te-lá com o Senhor é bastante curioso, porque, pronto, o profeta tinha esta intimidade com o Senhor e então a queixar-se que estava, de certo modo, cheio de medo, porque tinha anunciado certas coisas e a vida dele estava bem atrapalhada e afinal não acontecia mais nada. E então eu achei bastante curioso este diálogo ou esta história com o Senhor. E agora, olhando aqui para o início do meu caderno, só partilhar convosco que quando nós cantámos o segundo cântico de louvor, eu louvarei, eu comecei a ver por cima de nós, que estamos juntos, não é? Em espírito, começou a aparecer aqueles fiozinhos com lâmpadas penduradas, aqueles fiozinhos que se vêem, fios elétricos que se vêem nas feiras, que agora de verão, que depois têm lâmpadas penduradas. Ou seja, eu pus lâmpadas de festa popular, de uma feira. E de certo modo aquilo fazia assim, mas fazia um círculo. Embora fosse fazendo assim, porque as lâmpadas com o peso vão fazendo assim nos fios. E a certa altura, eu vi uma imagem no meio do círculo, no meio de nós, um bocadinho em cima. E apercebi-me que parecia um medalhão, Nossa Senhora do Carmo. E eu achei tão bonito, Nossa Senhora do Carmo, no meio da festa, e eu interpreto que a festa pode ter dois sentidos, as lâmpadas pode ser a festa relativamente à Nossa Senhora do Carmo, mas também eu penso que é relacionado com este tempo que nós estamos a viver já de férias e de
de festinhas e de feirinhas, festas populares, etc. Um bocadinho relacionado com o tempo de férias e, de certo modo, um bocadinho esta festa que o Senhor, no fundo, quer fazer connosco. E quando cantámos o Espírito do Amor de Deus, essas lâmpadas começaram a deitar lume, chispazinhas para cima de nós. Portanto, eu interpreto isto como uma festa que o Senhor quer fazer, um bocadinho de festa de despedida, de fim do ciclo do grupo de oração, entrada também, festa de entrada nas férias, e Nossa Senhora ali no meio, que hoje coincidiu com a festa de Nossa Senhora do Carmo, ali num medalhão, com o Menino Jesus ao colo, e pronto, já sabemos que onde está o Senhor está sempre a sua mãe, e então os dois ali no meio de nós, nesta festinha. Porque o Senhor, cada vez que nós nos juntamos, considera que é uma festa, porque nós louvamos, nós cantamos, nós bendizemos o Senhor e tudo isso é este ambiente de louvor e de festa que agrada ao Senhor, mas que hoje apareceu com este toque de festa popular. Portanto, temos trabalho de casa, temos linhas para não nos perdermos neste tempo de férias. Vigiai e tendo cautela. Deus está com os oprimidos. A ação de Jesus, que muitas vezes baralha alguns que querem ver, não veem aquilo que devem ver e querem ver outras coisas e pedem outras coisas. E esta ação do Senhor pode ser muitas vezes, ou algumas vezes, diferente daquilo que nós imaginamos. Mas o Senhor tem os seus caminhos e as suas surpresas, e muitas vezes é assim que Ele pesca outras pessoas. E nós só temos que olhar, reconhecer e dar graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Marcos 9, 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém expulsar demónios em teu nome, alguém que não nos segue, e quisemos impedi-lo porque não nos segue. Jesus disse-lhe: Não o impeçais, porque não há ninguém que faça um milagre em meu nome e vá logo dizer mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Sim, seja quem for que vos der a beber um copo de água, por crerdes em Cristo, por serdes de Cristo. Em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Essa palavra é muito bonita, porque às vezes há pessoas que não são crentes, mas que de certo modo respeitam os crentes e que têm estas ações e essas delicadezas, e o Senhor diz que não vão ficar sem recompensa. E portanto... E depois vem uma parte muito importante. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para eles atarem-lhe ao pescoço uma dessas mós, que são giradas pelos jumentos, e lançarem-se no mar. Se a tua mão é para ti a ocasião de queda, corta. Mais vale entrares mutilado na vida do que com as duas mãos. Ires para a hiena, para o fogo que não se apaga, onde o verbo não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé é para ti a ocasião de queda, corta-o. Mais vale entrares coxo na vida do que com os dois pés, seres lançado à hiena, onde o verbo não morre e o fogo não se apaga. Se um dos teus olhos é para ti a ocasião de queda, arranca-o. Mais vale entrares com um só no reino de Deus do que com os dois olhos serem lançados na hiena, onde o verbo não morre e o fogo não se apaga. Todos serão salgados com fogo. O sal é coisa boa, mas se o sal ficar insonso, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Outra vez a paz. Portanto, essa palavra encalha no vigiai e orai para não cairdes em tentação. Tendo atenção aos vossos olhos, às vossas mãos, aos vossos pés.
Onde é que vocês põem os pés? A que sítios é que vocês vão? As vossas mãos, o que é que tu fazes com as tuas mãos? Para onde é que tu olhas? O que é que tu ouves? Não está aí, mas também se pode aplicar. O que é que tu ouves? Dás ouvidos às fofocas, dás ouvidos às murmurações, dás ouvidos a palavras impróprias, dás ouvidos a blasfémias, dás ouvidos a músicas que não prestam, etc, etc. Portanto, temos que tentar aplicar isto na nossa vida diária e ver de onde é que nós temos que fugir. E, portanto, onde é que nós temos que fechar os olhos ou não entrar para não ver, etc, etc. Então, a Senhora continua a dar-nos... Ter cuidado com aquilo que dizemos, as duas coisas juntas. Sim, sim. Ter muito cuidado com aquilo que dizemos, porque às vezes estamos a difamar as outras pessoas e ainda por cima contamos a outros e esses outros vão contar a outros e depois nós dizemos que estamos mal e que temos isto, temos aquilo, portanto às vezes fruto desses escândalos que nós provocamos e das coisas que do alimentar as difamações. Vamos pedir ao Senhor que nos Não sei se alguém tem mais algum comentário a fazer. O Senhor nos fortaleça para este tempo que aí vem, que o Senhor nos ajude. Pronto, e quando estamos com o Espírito Santo, na verdade, analisamos essas difamações e não aceitamos essas difamações logo à primeira. Portanto, meditamos nelas e normalmente vemos que o demónio está no meio dessas coisas, porque às vezes as acusações são sobre uma pessoa e aparecem várias acusações. Eu já tive essa experiência. Pessoas do Norte e do Sul que não se conhecem virem com a mesma conversa. Pronto, o que é um bocado estranho. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Vamos fazer a oração. 10h20. Bendito e louvado seja. Vamos fazer uma oração, ver se hoje Vamos então rezar. Vamos agradecer ao Senhor de todas estas coisas e vamos pedir ao Senhor que nos dê aquilo que cada um de nós precisa. Porque, como eu disse, somos todos diferentes. Mas um bocadinho meditando no que foi dito hoje. Portanto, uma das coisas que eu disse é que nós às vezes dizemos que acreditamos em Jesus e na verdade não acreditamos. E é o princípio. E eu obriguei-vos a dizer: Jesus, eu acredito que tu és o Filho de Deus. Eu acredito que morreste na cruz pelos meus pecados. Porque normalmente, às vezes, nós não acreditamos nisto. Dizemos que acreditamos, mas não acreditamos. E por isso, portanto, começamos por aí. E esta é a resposta que temos que ter no coração e na ponta da língua, se alguém se meter connosco, entre aspas, e perguntar: mas afinal, para quem é para ti Jesus? Portanto, e muitas vezes corremos muitas Qual coisas, é andamos a correr muitas Deus? coisas e não temos fé. No fundo é isso. Portanto, não acreditamos que Jesus verdadeiramente pode curar, pode libertar. É o Messias. É o Messias. É Portanto, e que usa os instrumentos que Ele quer para... Mas Ele é que faz. Ele não está cá, faz. nesta terra. Portanto, usa os instrumentos que Ele quer. Como quer. E o Espírito Santo, portanto, é quem passa a ação, portanto, para a glória de Jesus, mas é o Espírito Santo que faz tudo. Pronto. E, na verdade, portanto, muitos de nós desconhecemos isso, a ação do Espírito Santo. Pensamos que o Espírito Santo é uma pombinha e que Deus Pai é um velhote barbudo
Pronto, e que Jesus morreu na cruz, mas temos que ir um bocadinho mais profundo do que isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar a Santíssima Trindade ao Deus Unitrino, ao Deus de amor, ao meu Deus, ao Deus que espero que seja de todos vós. Pai Santo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo. Trindade Santa, eu te adoro, te ofereço a minha vida, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Se possível, Shira Marahamarira, Shira Papa Marahamarakakarara, Papa Mashira Marahamarira, Shambarahamarira. Se possível, fechem os vossos olhos, portanto, que é muito importante nesta oração, portanto, para não se distraírem, concentrarem-se em Deus. Shira Marahamarira, Shira Papa Marahamarira, abram as vossas mãos em Shira Marahamarira, Shira Marahamarira. Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Vamos todos dizer: Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus. Eu acredito que morreste na cruz pelos meus pecados. Eu acredito que ressuscitaste dos mortos. Jesus, esta noite eu ofereço-te o meu corpo como um sacrifício vivo, sofredor como o Teu. Shira Marahamarira, Shira Marahamarira. Querido Jesus, eu tomo a decisão de perdoar a todos aqueles que magoei, àqueles por quem fui ofendido. Peço que me batizes com o Teu Espírito Santo e fogo. Shira Marahamarira, como na leitura de hoje. Shira Mavai, Espírito Santo, vem batizar-nos. Vem, batiza-nos de novo no fogo. Batiza-nos, Senhor, no Shira fogo. Marahamarira, Batiza-nos, Senhor, Shira Marahamarira, como Tu prometeste, Senhor. Shira Batiza-nos, Marahamarira, Senhor. Shira Batiza-nos. Marahamarira, Shira Marahamarira. Shira, eu não quero ressentimentos dentro de mim. Eu tomo a decisão de perdoar. Shira Marahamarira, Shira Não quero Marahamarira. voltar a sentir. Shira Não Marahamarira. quero Jesus, purifica-me. ressentimentos em mim. Pai Santo, em nome de Jesus, rasga os céus e derrama sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Revela, Senhor, o Teu rosto e manifesta o Teu poder. Shira Marahamarira, Shira Marahamarira. Manifesta, Senhor, o Teu poder. O Teu poder. Shira Marahamarira. Tu estás verdadeiramente vivo. Tu és o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus, Tu estás aqui no meio de nós e o Teu nome será glorificado nesta oração. Querido Paizinho do céu, em nome e para a glória do Teu muito amado Filho Jesus, eu rezo por todos estes irmãos aqui presentes. Querido Paizinho do céu, em nome e para a glória do Teu muito amado Filho Jesus, eu rezo para que Tu libertes o Teu poder de cura. O Teu poder de cura. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Liberta, Senhor, o Teu poder de cura. O poder de cura do Teu Espírito Santo. Querido Paizinho do céu, em nome de Jesus, dá-nos o Teu Santo Espírito e derrama, rasga as portas do céu, derrama sobre nós uma chuva de graças, uma chuva de curas físicas e interiores. Shira Marahamarira, Shira Marahama, vem, Espírito Santo, vem com o Teu poder de cura, vem com a Tua força, vem com o Teu sopro, vem com o Teu fogo curador, para curar todas as enfermidades e doenças. Vem recriar, vem restaurar, que o Teu fogo de amor atravesse o meu corpo e o corpo de todos estes irmãos e restaure toda a nossa saúde.
Eu sou templo, eu não sou templo de doença nem de enfermidade. Vamos todos repetir. Eu não sou templo de doença nem de enfermidade. Eu não sou templo de doença nem de enfermidade. Eu não sou templo de doença nem de enfermidade. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo de saúde. Eu sou templo de alegria. Eu sou templo de riso. Eu sou templo de boa disposição. Dá-me, Senhor, todas estas coisas que eu não tenho. Dá-me, Senhor, a boa disposição, o riso, a alegria, a saúde, Senhor. Todos os miomas, todos os miomas, tumores e cancros sequem, encolham e desapareçam, como Jesus secou a videira que ele amaldiçoou. Vem, Espírito Santo, vem com o teu fogo devorador, desfaz e destrói todo o malefício, todo o pacto ou consagração a Satanás, feitos contra mim ou contra estes irmãos, possam ser impeditivos da cura. Vem, Espírito Santo, percorre as nossas casas e manifesta o teu poder de curar e de libertar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus, manifesta, Senhor, o teu poder e glorifica o nome de Jesus. Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus, meu Senhor, meu Deus e meu Salvador, cura todas as doenças e enfermidades e remove todas as dores destes irmãos e irmãs. Que todas as curas e libertações sejam para a glória do santo nome de Jesus. Shira Marahamaririarara, Shira Papamarahamarakakarararara, Shira Marahamariria. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, que todas as doenças destes irmãos, desde o alto da sua cabeça à extremidade dos seus dedos e à sola dos pés, sejam curados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora mesmo, em nome de Jesus. No nome de Jesus eu falo para vós, pés, tornozelos, pernas, joelhos, mãos, braços e cotovelos. No nome de Jesus eu falo convosco, ossos, articulações, tendões, nervos, ligamentos e músculos, tumores, veias, artérias, vasos capilares e toda a circulação sanguínea destes irmãos. Todas as dores neuropáticas. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu ordeno todas as doenças tais como o reumatismo, febre reumática, a artrite reumatoide, todas as artroses ou artrites, todas as deformações dos ossos, a espondilose, todas as articulações dos pés, dos tornozelos, das pernas, dos joelhos, do menisco, dos braços, das mãos e a todas as dores ciáticas e outras dores, inflamações e infecções que desapareçam e que saiam imediatamente dos corpos destes irmãos e que sejam curados agora mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu ordeno, tomai a vossa posição e função normal e ficai curados, agora mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Shira Marahamaririarara, Shira Marahamar, que o preciosíssimo sangue de Jesus vos lave e que sejam curadas em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem curar, vem recriar. Vem, Espírito Santo. No nome de Jesus eu falo para vós, coluna vertebral, ancas e ombros, ancas, pescoço e ombros. No nome de Jesus eu falo convosco, ossos, discos, tendões, nervos, ligamentos, músculos e articulações. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu ordeno todas as doenças como a osteoporose, artrite, artroses, deformações dos ossos, hérnias discais, espondilose, colunas desviadas, colunas tortas e todas as dores e inflamações e infecções que desapareçam e que saiam imediatamente dos corpos destes irmãos e irmãs e que sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno, tomai a vossa posição e função normal e ficai curados agora mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E de lançar-vos imediatamente no preciosíssimo sangue de Jesus, para que sejam curados, em nome de Jesus. Shira Marahamaririara, Shira Marahamaririara, Shira Marahamaririara. No nome de Jesus eu falo para vós, olhos. Eu falo para vós, olhos. Sede curados, vejam perfeitamente. No nome de Jesus eu falo convosco, nervo óptico, retina, córnea, cristalina, íris, pupila, pálpebra, esclerótica, vítreo, olhos secos e todos os órgãos internos e externos dos olhos. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo eu ordeno todas as doenças dos olhos,
como a cegueira, miopia, estigmatismo, cataratas, olhos secos, doenças da retina, da mácula, glaucoma, todas as doenças dos olhos que desapareçam e que saiam imediatamente destes irmãos, que sejam curados agora mesmo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ordeno, tomai a vossa posição em função normal e ficai curados. Em nome de Jesus, agora mesmo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vem Espírito Santo, vem curar, vem recriar, vem restaurar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, no nome de Jesus, eu falo para vós ouvidos. Eu falo para vós ouvidos. Ouçam claramente. Eu falo para vós ouvidos, no nome de Jesus. Eu falo convosco, todos os órgãos internos e externos dos ouvidos, tais como o nervo auditivo, tímpano, órgãos de equilíbrio, tímpano e todas as outras partes do aparelho auditivo. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu ordeno todas as dores de ouvidos, todas as doenças que afetam o sistema auditivo, tais como a surdez, a otite e a falta de equilíbrio, desapareçam. Os cristais, os cristais, exostoses e toda a falta de equilíbrio desapareçam e que saiam imediatamente dos corpos destes irmãos e irmãs e que sejam curados agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que todos os ouvidos sejam abertos, todos os ouvidos sejam saudáveis e ouçam, e que todo o espírito de surdez saia, seja expulso destes irmãos. Todos os olhos vejam claramente, todos os ouvidos ouçam claramente, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Tira-me qualquer causa espiritual que afeta a visão ou a audição destes irmãos e irmãs que se vá embora. Em nome de Jesus eu ordeno todo o espírito de cegueira e de surdez saia dos corpos destes irmãos e irmãs para sempre. Ide imediatamente ao precisíssimo sangue de Jesus para serem curados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Gira-me, vem Espírito Santo, vem com o teu fogo devorador. Desfaz e destrói todos os malefícios, feitiços, feitiçaria, bruxaria, maldições, maus olhados, pragas, ritos satânicos, cultos satânicos, pactos satânicos e consagrações a Satanás feitos contra mim ou contra estes irmãos que possam ser impedimentos para a cura dos olhos e dos ouvidos. Shira Marahamarilhar, Shira Papamaracacararara, Shira Marahamarilhar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Faz milagres. Shira Marahamarilhara, Shira Papamarahamarilyara, Shira Marahamarilhara, Shira Papamarahamarilyara, Shira Marahamarilhara. Aleluia, 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 aleluia. Shira Marahamarilhara, Shira Marahamarilhara. Em nome de Jesus eu falo para vós, cérebro, cerebelo, encéfalo, medula espinal, hipófise e toda a massa encefálica, sistema nervoso central e todo o sistema nervoso periférico. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu ordeno a todas as espécies e doenças cerebrais, a toda a doença degenerativa como o Parkinson, Alzheimer e todo o tipo de demência, a todas as depressões, a todo o esgotamento nervoso, todas as doenças psíquicas, todos os cânceres no cérebro e a toda outra e qualquer doença cerebral e do sistema nervoso central, como a fibromialgia, as dores neurológicas, desapareçam e saiam imediatamente destes irmãos, que sejam curados em nome de Jesus e para a glória de Deus. Shira Marahamarilhara, Shira Marahamarilhara, Shira Marahamarilhara, pernas inquietas, toda a pele, todas as doenças da pele sejam curadas em nome de Jesus e para a glória de Deus. Shira Marahamarilhara, Shira Marahamarilhara, Shira Marahamarilhara, Shira Masira, sim Senhor, cura todos os sinais cancerígenos, Shira que tenhamos na nossa pele, Shira Marahamarilhara, Shira Papamaracacararara, Shira Marahamarilhara. Santo Espírito, Santo Espírito, vem com o teu fogo, Santo Espírito, Santo Espírito, vem com o teu fogo,
Santo Espírito, vem com o teu fogo. Santo Espírito, vem com o teu fogo. Vem, Santo Espírito, derrama em nós teu fogo. Vem, Santo Espírito, derrama em nós teu fogo. Derrama em nós teu fogo. Derrama em nós teu fogo. Chambarira maracama, cheira papa maracamaraca cararararararama, cheira ramariria riria, cheira papa maracamaraca cararararararama, cheira ramariria riria, cheira papa maracamariria riria, cheira papa maracamaraca cararararararama. Vem, Espírito Santo, vem com o teu fogo devorador, me deste a graça de conhecer. Desfaz e destrói todos os malefícios, todos os feitiços, toda a feitiçaria, bruxaria, maldições, maus olhados, pragas, ritos satânicos, cultos satânicos, pactos satânicos e consagrações de Satanás feitos contra mim e contra estes irmãos que possam ser impedimentos para a cura dos olhos, dos ouvidos e todos os órgãos referidos, como os pés, os braços, a coluna, as ancas, a cabeça, doenças da cabeça, Shira Marahamarirá, Shira Papa Maraga, Shira Marahamarirá, Shira Papa Marahamarirá, Shira Marahamarirá, Shira Papa Marahamarirá. Tudo seja para a glória de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Shira Marahamarirá. Querido Jesus, eu agradeço por todas as curas que estás fazendo. Tu és bom, Tu és fiel à Tua palavra. E vais fazer, Senhor. Não vai ficar só por aqui. Não vai ser só para nós. Há de ser também para outros que não estão aqui, Senhor. Vai com o Teu poder, vai com o Teu Santo Espírito, vai ter com quem precisa, problemas nos pés, nos tornozelos, nas pernas, nos joelhos, nas mãos, nos braços, nos cotovelos, nas ancas, no pescoço, nos ombros. Shira Marahamarirá, Shira Papa Marahamarirá. Todas as dores desapareçam em nome de Jesus e para a glória de Deus. Shira Papa Marahamarirá. Todos os órgãos rezados, tomai a vossa posição e função normal e ficai curados agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shira Marahamarirá. Shira Papa Marahamarirá. Shira Marahamarirá. Shira Marahamarirá. Quem sentiu calor, frio, corrente elétrica, sensação de formigueiro, certamente recebeu uma cura. Shira Marahamarirá. Shira Marahamarirá. Shira Papa Marahamarirá. Shira Marahamarirá. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Shira Marahamarirá. Shira Marahamarirá. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Shira Marahamarirá. Destrói, Senhor, toda e qualquer ligação destes irmãos com Satanás e com os anjos infernais decaídos, bem com todas as pessoas vivas ou defuntas ligadas a Satanás. Liberta-os de toda a possessão diabólica e tudo aquilo que é pecado mortal ou consequência do pecado mortal. Shira Marahamarirá. E também dos pecados veniais, corta as amarras, corta as ligações. Vem fogo vivo do céu, vem fogo que não se consome, queima e destrói todas as obras das trevas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, que todos, que Satanás e todos os demónios e espíritos infernais sejam acorrentados e destruídos, em nome de Jesus e pelo poder, pelo fogo do Espírito Santo. Shira Marahamarirá, Shira Papa Maracacaramarira, Shira Marahamarirá, aleluia, aleluia, aleluia. Ajuda-nos a resistir ao espírito da briga, da divisão, da murmuração. Todo o espírito de divisão seja queimado e destruído. Todo o espírito de inveja seja queimado e destruído. Todo o espírito de idolatria seja queimado e destruído. Todo o espírito de adivinhação seja queimado e destruído. Em nome de Jesus. Toda a magia ou feiticismo seja queimado e destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós somos cegos. Vem guiar-nos com a Tua luz. Nós somos pobres, vindo enriquecer-nos com todos os frutos, dons e carismas. Shira Marahamarirá, cura todos os meus medos, todos os meus sentimentos de culpa, todos os meus complexos de inferioridade,
todos os meus complexos de rejeição, Senhor, com o teu fogo todas de as amor, minhas com o fraquezas, teu fogo de Senhor, amor. todos os meus medos, Shira Senhor. Maraha Maridiara, Shira Maraha Maridiara, Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos marcou, de tudo aquilo que nos feriu interiormente, tudo aquilo que nos assustou. Liberta-nos, Senhor, disso tudo. Vai, Senhor, onde dói. Vai, Senhor, vai curar, Senhor. Tu podes ir lá atrás na nossa vida. Podes ir, Senhor, tu podes vir presentemente e ir lá atrás. Cura, liberta-nos. Cura, liberta-nos, desamarra, Senhor. Aleluia. Os medos, Senhor, os complexos, Senhor. Inferioridade. As nossas reações bruscas que são derivadas daquilo que nos aconteceu, Senhor. Cura, Senhor, cura e restaura, Senhor. Todo espírito de encantamento seja queimado, todo espírito de augúrio seja queimado e destruído, todo espírito de adivinhação seja queimado e destruído, todo espírito de magia seja queimado e destruído, todo espírito de feiticismo, magia negra, seja queimado e destruído em nome de Jesus. Todo espírito de sortilégio seja queimado e destruído. Todo espírito de inveja seja queimado e destruído. Todo espírito de luxúria seja queimado e destruído. Tirama todo espírito de suicídio seja queimado e destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Shira Marahamarira. Shira Papamaracacarararararama. Shira Marahamarira. A todos. Não olhes para as idades, vai, Senhor, a todos, grandes e pequenos, novos e velhos. Vai, Senhor, com a tua ação. Não desistas de nós, Senhor. Aleluia. Sede o meu guia, o meu motor e o meu motorista. Vem, Espírito Santo. Sede o meu guia, o meu motor e o meu motorista. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, santifica-me. Vem à minha vida, ilumina o meu entender. Enche o meu coração e santifica-me com a tua graça. Sede o meu guia, o meu motor e o meu motorista. Shira Marahamaré, nesta minha peregrinação. Shira para o céu. Shira Marahamaré. Shira Marahamaré. Shira Papamarahamaré. Shira Marahamaré. Shira Marahamaré. Shira Marahamaré. Liberta-nos, glorifica-nos, Senhor, para este tempo de pausa, de férias. Dá-nos a vontade de rezar, dá-nos a vontade de nos encontrarmos contigo, dá-nos a vontade de rezarmos, de irmos à Eucaristia. Dá-nos vontade de lermos, Senhor, de te anunciarmos, Senhor, de te anunciarmos tanto com a vida como com as nossas palavras quando falamos. Que a tua luz brilhe em nós, que a tua graça brilhe em nós, que te vejam a ti e não a nós, Senhor. Que te procurem a ti, Senhor, que fiquem interrogados sobre ti, Senhor. Se alguém recebeu alguma cura, portanto, testem os vossos problemas. Se alguém recebeu alguma cura, poderão fazer testemunhos. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. Aleluia. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. Como viram com os testemunhos anteriores, às vezes a cura é progressiva e vai-se realizando. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. Aleluia. Shira Marahamariyara. Shira Marahamariyara. João, um testemunho que sentia uma grande angústia, muito grande, e agora estou muito mais liberto. Partei-me de sacudir a cabeça, lacrimejar, apertar os olhos, e agora estou muito melhor. Graças a Deus. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim, ó meu Jesus. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim por teu amor. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia, ao meu Senhor.
Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Shira papa marahamarira kakararararama. Shira marahamarira Shira marahamarira papa marakakararararama. João Ribeiro. Shira marahamarira. Não se ouve. Shira marahamarira. Shira marahamarira. Tem que ligar o microfone, se faz Shira favor. marahamarira. Shira marahamarira. Pois. Helena. Pronto, eu também queria testemunhar, foi um bocado parecido com o João Prata. Inicialmente, quando comecei a venir, mal conseguia falar, com dores de garganta, portanto, já estou muito melhor, já se pode ver pela voz. Sim, sim. E depois chorei bastante. Portanto, lacrimogénea era chorar sempre, com os olhos fechados, mas com os olhos, ambos os olhos, às vezes era só de direito, cheio de lágrimas, e sinto-me outra pessoa. Obrigada, Senhor. Glória a ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Luísa Quadrado, pronto, mas depois qualquer um pode entrar. Eu senti muito calor nas pernas e também lágrimas. Curas interiores. Pronto, podem, não é preciso estar a inscrever, podem. Se calhar o calor nas pernas tem a ver com alguma coisa, ou com circulação, Shira marahamarira. ou pernas cansadas, não sei. Ou pernas inquietas. Shira marahamarira. Saltina. Shira marahamarira. Eu estava quando já começou a orar e comecei a bochechar e os olhos cheios de lágrimas. Glória a ti, São bendito e louvado sejas. Libertação Shira marahamarira. e cura interior. Shira Graças a Deus. Graças a Deus. Shira marahamarira. Shira marahamarira. Shira marahamarira. Shira papa marahamarira. Eu, Isabel, também tive, desde o princípio da oração, os olhos pareciam 2 lábios de água e abri muito a boca, que não é muito habitual assim tanto. Glória a ti. E sinto-me assim um bocadinho, um bem-estar muito grande. Graças Glória a a Deus. ti, bendito e louvado sejas. Camélia, vamos aqui. Já dou. Eu ainda estou assim um bocadinho atordoada porque ainda estou com muitas lágrimas, mal consigo abrir os olhos, muitos vómitos, ainda estou com uma dificuldade em falar, vómitos muito fortes e formigueiro bastante forte, senti frio, senti calor, senti formigueiro, uma ação muito forte a nível das mãos e a garganta, há uma sensação de aperto na garganta e é isso. Então, uma ação, cura interior e libertação. Shira marahamarira. Shira marahamarira. Ana Maria Capela. Quem? Diga. João Ribeiro já conseguiu. Sim, já conseguiu, sim. Pode. Eu senti uma grande libertação, o corpo todo e estava todo preso, a própria voz, a garganta, os olhos também não via nada, não estava a ver muito mal os 11 dias, nem conseguia ler. E estou muito bem neste momento, uma sensação de que o corpo está bem, que era coisa que não estava bem por nenhum lado nenhum. Obrigado. Glória a ti, Senhor, bendito e louvado seja. Obrigada. Ana Maria Capelas. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. João. É assim, hoje foi um dia cheio de tonturas, muitas tonturas. Comecei a oração, processei muito nesta oração, chorei, as mãos muito quentes e sinto um alívio, sinto-me leve. Estava-me sentindo pesada antes da oração. Glória a ti, Senhor, bendito e louvado seja. Obrigada.
Obrigado, Jesus. Shira Mara, manifesta, Senhor, o teu poder. Shira Mara, Shira Mara, Graças a Deus. João, eu, Cecília, eu chorei bastante ao início da oração, a meio da oração e agora no final. Senti tipo um apertozinho nas pernas, eu tenho cansaço, tenho tido bastante cansaço nas pernas. Senti tipo como se fosse um aperto, tipo um pulsar de coração e aquilo e passou. E também estava mal da garganta e agora já estou melhor. Nem conseguia cantar nem nada e agora já estou praticamente a falar normal. Glória-te, bendito e louvado seja. Deixem o Espírito Santo continuar a trabalhar. Muita gente aflita da garganta. Deus vistos. Mais. Rodrigo. Muitas lágrimas e também bocejos. Cura interior e libertação. Graças a Deus. Chegou ao Brasil. Mas ficou melhor? Ficaste melhor, Rodrigo? Não, ainda saindo lágrimas ainda. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Helena Palma. Boa noite. Eu senti arrepios e desta vez bocejei. Eu tive algumas lágrimas também, mas já não tenho tantas como tinha no início, mas tive algumas lágrimas e os arrepios continuam. Eu tenho assim vagas de arrepios. É a ação do Espírito Santo, como eu disse. Ainda está aí a atuar. Está a atuar. Fecha os olhos, concentra-te em Deus. Completa, Senhor, a tua ação. Vai, Espírito Santo, vai completar a tua ação. Cada um. Problemas de cada um, Senhor. Completa a tua ação, Senhor. Vai, Espírito Santo, Pai Santo, rasga os céus. Em nome de Jesus, derrama o teu Santo Espírito. Nós deixamos de trabalhar, Senhor. Nós abandonamos a Ti, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Submerge-me no teu rio de amor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Purifica-me, santifica-me. Ajuda-me a perdoar, que eu não tenha nenhum ressentimento dentro de mim. Revela, Senhor, o teu rosto. Revela, Senhor, o teu rosto. Dá-nos, Senhor, o espírito de sabedoria, de discernimento e de revelação, para que tudo aquilo que nós ouçamos, vejamos hoje, seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu ordeno. Eu ordeno. Shira Marahama, vem Espírito Santo, vem fogo vir do céu, vem fogo que não se consome. Shira Marahama, Shira Papa Marakakarara. Faz arder em nós. Shira Marahama, Shira Papa Marahama, aleluia, aleluia, aleluia. Shira Marahama, aleluia, aleluia, aleluia. Shira Marahama, Portanto, como eu disse no início, portanto, hoje é a nossa última oração antes das férias. Voltamos na segunda quarta-feira de setembro, dia 10 de setembro. De toda maneira avisaremos. Avisaremos. Portanto, eu espero ter pronta a folha de agosto para aqueles que ainda estão a fazer o TPC, de ler o Novo Testamento ao fim do ano, assinalando as palavras de ordem, os princípios eternos, as ordens de Jesus. Portanto, precisamente são as palavras com que Deus nos fala normalmente. Portanto, depois em agosto, portanto, enviarei, e setembro, portanto, também tenho que enviar, não posso esquecer, se por qualquer motivo eu me esquecer, relembra. Pronto, e chegando ao fim de setembro, início de outubro, portanto, vocês terão o Novo Testamento, quem fez, o Novo Testamento lido e assinalado com... sublinhado com as ordens, promessas e princípios eternos, ou seja,
a constituição do reino dos céus. Portanto, quem não começou o TPC, mas quer fazer, portanto, está tudo a seguir a sequência que pode começar agora, portanto, pode-se começar a qualquer altura e pode-se fazer mais. Portanto, aquilo foi para os mínimos, para as pessoas não se desculparem. Portanto, apenas 18 versículozinhos, portanto, que se lê muito depressa, meditar, mas pode-se fazer mais. Portanto, se temos mais tempo, podemos ler mais. Portanto, uma santa noite a todos. Parece que está tudo embalado no Espírito Santo. Continuam a formigar. Está lá só muito Deixa o forte. Espírito Santo atuar. Vão-se deitar, rezem uma pequena oração de ação de graças. Deixa estar o Antes de Espírito se Santo a deitarem, atuar. portanto, Ele façam é que uma sabe o pequena que é que precisa. oração de ação de graças de todas as graças que receberam nesta oração. Nesta oração e neste período todo. Sim, mas hoje, concretamente, Que o Espírito portanto, Santo nós vai temos de dar continuar. a ação de graças. Isto é assim, hoje é uma ação mais testemunhar, forte, que é para e testemunhar. prolongar-se até E setembro. testemunhar mais. Deve ser por isso que o Senhor está. Pronto, está a às vezes atuar com também, tanta força. eu marco até setembro, mas há uns que têm tanta fome que acabamos às vezes por fazer a oração em agosto. Vamos ver. Vá, uma santa noite para todos e até Boas férias. Boas até férias. férias. Até 10 de Não se setembro. esqueçam, Jesus não faz férias. Então, não se esqueçam é disso. E rezamos uns pelos outros. Fica combinado. Para Jesus não fazemos férias de Todas oração. graças recebidas. Amém. Boas férias a todos e muitas Igualmente, bênçãos. muitas bênçãos. Boas férias. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim, ó meu Jesus. Obrigado sim, obrigado sim. Obrigado sim por teu amor. Glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, meu Senhor. Glória, aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, meu Senhor. Portanto, isto é ação de graças já, mas eu peço-vos mais uma oraçãozinha de ação de graças. Vamos rezar uma Ave Maria, porque hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos dos séculos. Amém. Santa noite. Uma santa noite, boas férias, Boas e até férias, 10 de bom setembro. período.